Muito bem, meus caros, muito bem. Cá estamos nós, não é? Nesta bela segunda-feira de julho. Hoje está um dia muito bonito, né? E estamos aqui, né? Em pleno ano de 2020. Puxa vida. Isso pode não parecer incrível para vocês, mas acreditem, é incrível. É incrível. Né? E nós estamos aqui fazendo o quê? Estamos aqui repetindo, né? Repetindo a cada dia a nossa grande tarefa. A única tarefa essencial que nós temos, né? que é sair do estupor em relação à vida. Né? Quer dizer, sair do estado de estupor, ou seja, daquele espanto que nos paralisa. Né? E ir além, caminhar além desse assombro cotidiano. Né? E indo além, quer dizer, encontrar, né? Quer dizer, superando a imobilidade, superando essa paralisia, encontrar o outro, né? Encontrar o nosso semelhante. Quer dizer, porque viver é primordialmente isso. Né? Viver é criar diálogo, né? É muitas vezes forçar o diálogo, ainda que a incompreensão seja, muitas vezes, inevitável. Na verdade, nós não estamos aqui para andar de mãos dadas com todos, né? Cantando aí ciranda, cirandinha, como se houvesse uma forma única de pensar, de entender os problemas. Né? Não, nós não estamos aqui para essa falsa solidariedade, né? Para qualquer tipo de ternura hipócrita. Né? Mas nós estamos para ver atentamente, para observar, né? E para sair de nós mesmos e alcançarmos o drama dos outros. Né? Compreender os seus motivos, ainda que depois disso a gente seja obrigado a recusar as explicações do nosso semelhante. Né? Sejamos obrigados a dizer um profundo não às escolhas que ele fez, principalmente quando a gente percebe que essas escolhas nascem só do ressentimento, né? Do rancor. Né? Rancor muitas vezes disfarçado numa suposta opção intelectual, né? Numa falaciosa opção ideológica. Rancor muitas vezes disfarçado em intelectualismo. Né? Intelectualismo mesmo, intelectualismo no sentido de artificialismo das ideias, né? No sentido de simplificação exagerada do raciocínio. Mas por que eu estou dizendo isso? Né? Por quê? Eu estou dizendo isso porque a literatura, muito antes que a própria filosofia, é a forma excelente de entender os problemas, né? de entender o que move os seres humanos. Né? Quer dizer, é a forma de se aproximar dos dramas humanos e conhecer os seus motivos. Né? Analisar esses motivos detalhadamente. Né? Aceitá-los e também recusá-los. Né? Deter-se nesses motivos e também superá-los. Né? Unir-se a esses motivos, mas também denunciar os seus limites, a sua inexatidão, né? Ou até mesmo o seu erro completo. Vejam, quer dizer, não importa que uma parte significativa da literatura do século XX tenha se negado a realizar esse esforço, preferindo se transformar aí num insignificante malabarismo de palavras, num minúsculo
conjunto de aventurinhas formalistas. Tá? Não importa. Esses desvios, eles fazem parte da confusão geral em que o materialismo, o niilismo, né, o freudismo e outros ismos nos jogaram. Mas vejam, ninguém está obrigado a participar dessa confusão, né? Ainda que as consequências, né, muitas das consequências, nós sejamos obrigados a experimentar no nosso dia a dia. Né? Mas vejam, quer dizer, se ninguém é obrigado a participar, isso quer dizer que nós podemos nos ancorar na sanidade, no equilíbrio, né? Tomar distância de todas essas loucuras. E podemos fazer isso usando a literatura como a nossa âncora. Né? A literatura como âncora, a literatura como forma de sustentar, de dar equilíbrio, de dar segurança nesse oceano de confusão política e ideológica em que as mais diversas correntes querem nos jogar. E quando eu falo literatura, bom, eu me refiro à literatura enquanto objeto de leitura. Leitura como maneira de compreender, de interpretar, de decifrar um texto. E me refiro também à literatura enquanto criação do texto, enquanto tentativa de, por meio da escrita, compreender o mundo em que nós vivemos. Ou seja, quando eu falo em literatura, eu penso num duplo sentido, no sentido do leitor e do escritor, no sentido daquele que frui o texto e daquele que produz o texto. Bom, esses pensamentos todos me vieram aí à cabeça neste final de semana, né? Enquanto eu relia a novela Morte em Veneza, do Thomas Mann, né? Que vocês lembram, né? Eu achei que tinha perdido, mas que eu reencontrei. Né? Se vocês lerem as duas partes iniciais da novela, vocês vão encontrar ali em diferentes trechos a descrição perfeita do que é o trabalho do escritor. Né? Mas vejam, para penetrar nas fendas, né, nos interstícios do texto, exatamente para compreender como o Thomas Mann não só cria o seu protagonista, mas apresenta o problema do escritor, né, como alguém disposto a se aproximar do drama humano, né, e, ao mesmo tempo, alguém imerso nas suas próprias dúvidas, nos seus próprios questionamentos. Né? Bom, para penetrar nesses detalhes, vocês precisam ser leitores, bons leitores. Né? Então vejam que essa novela do Thomas Mann é um texto síntese, né? Um texto síntese do problema que eu estou apresentando aqui. É um texto síntese exatamente porque essa novela nos permite conhecer a literatura de forma integral. Quer dizer, a literatura como aproximação dos problemas humanos, como tentativa de superar o espanto diante da experiência da vida, diante do contato com os nossos semelhantes. Literatura também como criação estética, como construção consciente do texto, com a finalidade de produzir uma forma de beleza, e literatura como leitura, como aventura do leitor que caminha sobre essa ponte que é o texto. Uma ponte que vai levar o leitor a um encontro com o que é humano. E uma ponte também que vai conduzir o leitor à experiência da beleza. E o Thomas Mann faz tudo isso apresentando uma pequena fatia da vida de um escritor. Né? Bom, mas quem é o escritor? Né? Vejam, essa pergunta eu não estou me referindo exclusivamente ao protagonista do Thomas Mann, mas estou me referindo ao escritor em geral. Né?
Quer dizer, o escritor é alguém preso à vibração do mecanismo criador. Né? Quer dizer, são palavras do próprio Thomas Mann, logo no primeiro parágrafo. Né? Quer dizer, o protagonista, né, quer dizer, que é o escritor Gustav von Aschenbach, né, sai lá para um passeio solitário, né, depois de uma manhã inteira concentrado na escrita. Né. O texto diz, né, que ele está superexcitado, né, superexcitado por uma manhã de trabalho árduo e arriscado. Um trabalho que exigiu dele extrema cautela, circunspecção, rigor e força de vontade. Quer dizer, circunspecção, quer dizer, ou seja, uma atitude prudente e reservada. E não só circunspecção, mas também rigor e força. Quer dizer, são as exigências da escrita, né? Da escrita que é tratada, né, também como um trabalho árduo e arriscado, diz o Thomas Mann. Vejam só, vejam que as palavras fogem do senso comum que existe em torno do trabalho do escritor. Quer dizer, ninguém imagina o trabalho de escrever como um trabalho arriscado, né? Ou seja, em que há perigo, em que você se expõe a riscos, né? Em que você se expõe à probabilidade do perigo. Né? Perigo que não é físico, mas cujas consequências podem ser mais danosas do que o risco físico pode apresentar. Né? Exatamente porque as escolhas do escritor ficarão para sempre gravadas. Né? Exatamente porque, por meio das palavras, ele se expõe, né? Ele assume um ponto de vista, ele se compromete. Né? Mas vejam, é esse exatamente o prazer. Né? É esse o motus animi continuus que o Thomas Mann cita, né? Dizendo, né, que é a essência da eloquência. É exatamente esse motus animi continuus o que o Flaubert experimentava. Né? Aliás, o Thomas Mann faz a citação exatamente porque ele a retira de uma carta do Flaubert. Né? Quer dizer, o motus animi continuus que o Flaubert define como a vibração, como o movimento contínuo do espírito. Né? Quer dizer, o Flaubert diz que toda a força de uma obra repousa nesse mistério, nessa qualidade primordial, né? Porque é o motus animi continuus que dá a concisão, o relevo, os torneios, os elans, o ritmo, a diversidade do texto literário. E é exatamente assim que o protagonista do Thomas Mann surge na narrativa. Quer dizer, preso de tal forma a esse estado de imersão no processo criativo, né? Quer dizer, superexcitado por essa criação, né? E de tal maneira superexcitado que ele sente o crescente desgaste das suas forças. Né? Mas assim, eu quero terminar hoje com uma interrogação. Né? Vejam, seria possível escrever sem esse nível de comprometimento emocional? Seria possível escrever sem essa vibração e sem essa exposição ao risco? Claro que é possível, claro. Mas a questão é a seguinte: o texto escrito sem essas qualidades, sem esse comprometimento, esse texto é literatura total. Esse texto consegue se aproximar dos problemas humanos. Esse texto seria uma tentativa de superar o espanto diante da experiência da vida, diante do contato com os nossos semelhantes. Esse texto sem comprometimento,
ele seria também criação estética. Ele seria uma construção consciente com a finalidade de produzir uma forma de beleza. E, finalmente, esse texto, sem essas qualidades, ele permitiria a aventura do leitor. São questões a respeito das quais nós devemos refletir, tá? Eu acho que é uma boa forma de nós iniciarmos a semana, né? E é com elas, com essas questões todas, que eu deixo vocês hoje, tá bom? Olha, um grande abraço para vocês e até amanhã. Tudo de bom, meus caros.